Olá, eu sou Cássia Faria, especialista em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse é um canal que posta áudios de sessões de hipnose regressiva. Essas sessões são realizadas online, via Skype, e alguns dos clientes permitem, sem serem identificados, apostar trechos. Então, vamos lá, começando primeiro pela anamnese e depois um trechinho da sessão. Como você conheceu o meu trabalho? Onde você me encontrou? Você estava buscando o que você me achou? Desde criança, eu tenho sonhos lúcidos. E nesses sonhos, eu estou indo para o espaço. Em naves, essas coisas de aliens. E desde criança eu sou fascinada por aliens. Eu ficava caçando aliens no quintal. É coisa que não é normal para criança, sabe? Mas sempre tive medo de janela, medo de dormir no escuro. E sempre era uma criança com a mentalidade totalmente diferente da minha época. Parecia um adulto falando. Eu comecei a ter fenômenos mediúnicos, de vozes conversando na minha mente. E eu sempre gostei de práticas meditativas. Foi yoga, meditação, todas as práticas que trabalhassem com os sentidos extrasensoriais, com a parte mediúnica, eu gostava. Então, nessas meditações, eu sempre sentia como vozes falando comigo. Eles falavam que eu tinha uma missão, e sempre assim, na minha cabeça, a missão dada, a missão cumprida, vim pra cá com uma missão, foco no propósito e não desvia, sabe? E eu não sabia que missão era essa. Ficava assim, que missão é essa? Eu comecei uma busca profunda. Quanto mais eu estudava sobre a ciência, mais eu me aprofundava de Deus, mais eu me aprofundava de seres de dimensões diferentes, mas que tem uma energia muito própria da evolução. Aí eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre antropologia. Eu falo antropologia quântica, mas pode chamar de qualquer nome. Sabe quando você estuda todas as culturas da Terra durante a sua vida profissional inteira e de repente você descobre outras culturas em outros planetas e você tem a oportunidade de catalogar as espécies, assim como você faz na Terra, buscar informações antropológicas. E esses seres, eles canalizavam essas informações na minha mente. Uhum. É que você está indo para um caminho de uma experiência muito sua particular. Entendi. Mas eu prefiro não saber. Por quê? Entendi. Porque se lá na frente alguma coisa verter e parecer igual, para sua mente, sim, é mais fácil tua mente entender que ela não sabia de nada, eu não falei nada. Para não ter que desqualificar alguma coisa, é melhor eu não saber. Então eu prefiro saber que você me procurou. Você chegou no meu canal no YouTube, é isso? Sim, você foi ver aqueles exato. vídeos e de alguma maneira você se identificou com aquilo ou não. O que vale para mim assim? Você tem a sua pesquisa, eu tenho a minha, de 30 anos trabalhando só com extraterrestre. Então, qual é o modus operandi deles? Das linhagens que circulam pelo planeta Terra? Como é que eles surgem para a pessoa que tem outra linhagem, está aqui, tem uma missão? O modus operandi, qual é o comum? Começa na infância. Por quê? Porque é a hora que a pessoa não tem informação, não tem crença, não tem paradigma, aí ainda não filtra nada. Então, os primeiros sonhos, elas surgem para que, e a memória também está mais fresca, para que a pessoa lembre que ela tem outra linhagem. Vai aparecer a linhagem, configurada mesmo na forma como ela vai reconhecer por aqui. Ao longo da vida, eles vão continuar surgindo em sonho e se a pessoa ainda não desenvolve a capacidade telepática, fica nisso. Ou então a pessoa faz a meditação, alguma coisa, vê a imagem, vê coisa, mas não tem nunca, assim, o diálogo não avança, eu não tenho as respostas de quando, onde, como e por quê, qual que é o próximo passo, uma série de coisas. Então, isso vai ficando vago, mas a pessoa vai tendo a ciência e a consciência de que, de fato, tem outra linhagem. Quando a pessoa não tem esse histórico, ou ela vai buscar na pesquisa, isso, conhece, se identifica, porque se tem outra origem, outra linhagem, vai buscar esses assuntos, essas referências, essas pesquisas, e vai buscar. Mas o contato tem que ser feito eu e a minha linhagem. É isso que vai valer, de fato, para a minha missão aqui, porque senão eu fico cheio das teorias, talvez, mas ainda não tenho o feedback da situação toda, e é isso que meu trabalho propõe aqui.
Ah, tá, mas eu sonhei, vi nave, na meditação eu vi, ou isso, aquilo, fui não sei aonde eu vi. Tudo isso não agrega para o meu trabalho. Por quê? Porque meu trabalho não é um trabalho, primeiro, consciencial ou espiritual, ele é um trabalho técnico de hipnose. Ou seja, se entrar no transe, se aceita comando, eu tenho como abrir essa caixa preta aí e trazer todo o histórico, e vai muito além às vezes. Você vê trechos lá no YouTube, mas às vezes eu fico 1h30, 2 horas, 3 horas com a pessoa e vem coisa, informação. Mas para isso eu preciso entrar no transe. O histórico todo que a pessoa traz, a intenção, a experiência, tudo que ela já viveu, não vai agregar para o meu trabalho. Se a pessoa não aceitar meu comando, e é comando mental mesmo, eu não tenho como trazer esse histórico, eu não tenho um pirim-pim-pim, um poder a mais, mediúnico, paralelo, eu não tenho. Do eu sonhei, eu fiz, eu meditei, eu isso, eu aquilo. Aqui é passar o comando para mim. Para quem vem comigo e tem dificuldade de entrar no transe, o exercício, eu explico tudo, tal. Por quê? Porque a sua mente, se não aceita comando, e hipnose é assim, não é todo mundo que é suscetível à hipnose. Então, o que o exercício ele entende? Ele entende que é você que está no comando. Então, se eu sou autocentrado, e eu faço, eu sei, eu vou, eu resolvo, eu comando, eu tenho um espírito de liderança, minha cabeça não aceita comando de outra pessoa. É o grande vilão da hipnose. Então, esse é o modus operandi de quem tem outra linhagem, é ter ao longo da vida. Então, mas eu nunca vi, eu tive a sensação, eu percebi que eu sinto ali, eu sinto diferente, vi algumas imagens, vi naves, isso aqui. Ver nave também, para mim, não quer dizer nada, porque a 4ª dimensão do plano astral também o transporte é feito por nave, e ainda é plano do humano. Então, para mim, caracteriza na pesquisa só quem teve mesmo ao longo da vida, porque em algum momento essa linhagem vai tentar o contato, porque é a única forma, não apareceria no ao vivo e a cores, porque a pessoa ia cair dura ali e achar que é muito real. Todo lugar que eu vou, os pássaros estão comigo, eles sempre falam assim, tipo, eu tô aqui, você não está só, eu tô aqui. Eu não sei, assim, se eu vou ter outra linhagem, porque eu posso ser uma humana pesquisadora. Aconteceu uma coisa, que eu acho que deve ser importante para a sessão. Quando eu estive nas pirâmides do Egito, há uns 2 meses, eu tive uma sensação. Eu não sei se aquele estado era teta, se era transe dentro da pirâmide. E eu senti como se uns pássaros estivessem lá falando comigo, como se eu tivesse feito uma viagem no tempo na minha vida. Foi uma coisa assim que, se eu falar, eu não falo pra ninguém sobre esses assuntos, para as pessoas não acharem que eu sou louca. Mas foi uma coisa assim. Então, assim, se alguém falar comigo, pra mim são os pássaros. E depois disso a minha vida completamente mudou. É impressionante como se tivesse desbloqueado alguma coisa. Tudo ficou mais claro. Eu olhava as coisas como se meu terceiro olho tivesse... Quando alguém vem me contar um relato, eu falo, eu não dou opinião sobre relato e sobre a experiência da pessoa. Porque a maior parte das vezes eu não tenho a menor competência para fazer isso. Essa que é a verdade, né? Eu desconheço o assunto, não sei, então eu não posso discorrer sobre isso. E outra coisa que seria liviano, naquela parte que a pessoa espera de mim, falar assim, não, você teve essa experiência, então é porque você tem outra linhagem, porque isso, e começar a iludir a criatura ali, não é? Quando o trabalho que me mostra na realidade aqui, mostra que o número grande que me procura, a maior parte não é real, outras partes são delírios da mente, outras coisas confundidas com o lado espiritual, mediunidade, uma série de coisas que também não é o meu campo. Então, realidade mesmo, vamos dizer assim, 50% é real e 50% não é realidade. Pessoas, às vezes, que têm algum problema na família, algum resquício de doença psicopatológica congênita, pode desenvolver muitas coisas e acreditar naquilo que está vendo, uma série de coisas, e não ser real. Uma pessoa que é borderline, como eu peguei ontem, a família inteira borderline, a pessoa vem para mim, conta uma história, vê, vai não sei aonde, totalmente borderline, mas para ela é realidade, entendeu? E como é que você vai lidar com uma pessoa dessa daí que está nesse campo? Você vai falar que aquilo não é real? A pessoa fica... Assim, eu, da melhor amiga de infância, eu viro a inimiga pública número 1. Que a pessoa... Porque eu não respondi a expectativa. Então, eu prefiro não saber nada. Não falar nada. Falar, vamos para a hipnose. Que se entrar, entrou. Eu consigo abrir a caixa preta aí. Se não entrar, não faço milagre. Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Como está agora? Vê o rosto? Como é esse rosto? Tipo de Neandertal. Tá, uma mulher bem primitiva. Agora eu quero que você fixe no olhar dela, os olhos, e me diga qual que é a cor. Castanhos. O que transmite o olhar?
Tipo, angústia, tristeza, sozinho. Angústia e tristeza. Solidão também? Só triste sozinho. Então, com essa roupa enrolada aí no seu corpo, você tá indo para algum lugar? Tá voltando? Qual o sentimento? Chegando. 3. Onde você está agora? Uma caverna? Nessa caverna, você vive aí, dorme aí, alguma coisa assim? Sim. E esse sentimento de angústia? Por que você está sentindo essa angústia? Aconteceu alguma coisa? Ou Eu tô sentindo angústia porque eu tô aqui sozinho. a solidão, então, é o que angustia você? Mesmo estando num sistema primitivo, morando na caverna, você conheceu, assim, civilização? Viu outras pessoas? Viu gente ou não? Vem na minha imagem guerras. Você está aí com quantos anos, mais ou menos? 36. Você está nessa caverna sozinha, talvez tenha perdido, assim, parentes, familiares em guerra, alguma coisa assim. Tem lembrança ou não? É muito triste. Por quê? Porque eles morreram. Era uma guerra ou era um ataque mesmo no local? Era um ataque. E quem você perdeu nesse ataque? Você tinha familiares, assim, era família, pai, mãe, irmão, esposo, filho? Tinha minha mãe e meu irmão. E eles não sobreviveram ao ataque, é isso? Não. Você chegou a vê-los mortos? Sim. Ainda tô vendo. Estava perto da idade que você tem agora, 36 anos, ou isso já tem bem mais tempo? Vem na minha cabeça 34. Então tá recente ainda, né? Praticamente. E aí você fugiu do local? O que aconteceu? Foi morar nessa caverna? Quando eu cheguei, eles já estavam assim. E não me restava nada, além de ter que sair para não sofrer mais ataques. E hoje sente essa angústia, essa solidão e essa tristeza e vive sozinho. Não me resta nada, além de ficar olhando para as estrelas. E você fisicamente está bem ou não? Tem algum lugar do corpo que doa, alguma coisa assim? Não, eu me sinto bem forte. Você se alimenta do quê? Peixe, grãos. Posso ir em frente? Sim. Então, nós vamos adiantar agora 10 anos aí nessa vida. Você vai ficar 10 anos mais velha, mas vai se lembrar de tudo e me contar. 10. Onde você está agora? Um outro lugar. Ainda continuo isolado, mas agora eu tenho pelo menos tipo uma pele para me cobrir e umas folhas de palmeiras no chão. E eu tô um pouco mais barbudo e com a barba branca. Não toda, mas peludo. Apesar de você ter visto o cabelo comprido e tudo, a figura é masculina. Tudo bem. Então, já se vê barbudo, tá mais velho? Mas parado. Parado. E consegue ainda se alimentar bem ou tá difícil para ir buscar comida? Não, eu me alimento bem. Tem algum lugar do corpo que doa, parte do corpo, alguma coisa? Mas a solidão mesmo. Não tem esse convívio com nenhuma civilização? Não, eu vivo muito sozinho. Como é uma vida muito sozinha e não tenho muita opção, eu vou já acelerar e nós vamos ir direto para o momento da sua morte aí nessa vida. Você vai se lembrar de tudo até então. Vamos lá. 3. Onde você está agora? O que está acontecendo? Eu tô lá, sentindo falta de ar no meu coração, sozinho. Ficou muito mais velho ou foi mais rápido? Me vejo muito mais velho, não. Alguns anos, essa solidão. Então, consegue ver o seu corpo aí? Caiu? Chegou a cair? Alguma coisa assim? Ou foi ficando no lugar até morrer? Uma dor aguda, alguma coisa que te derrubou? Ou você foi ficando deitado e sem força? Vem na minha mente a palavra moribundo. Você foi ficando moribundo, né? Bom, agora eu quero que você, olhando para o seu corpo aí, que você faça uma reflexão aí dessa vida. Pensando aqui em tudo que aconteceu. Não foi uma vida fácil. Vivia sempre com medo, sempre fugindo. Uma hora ou outra eu sabia que ia acontecer aquele ataque. Eu não estava lá. Você se sente responsável porque você não pôde salvar a sua mãe e seu irmão? Eu só queria ter morrido junto. Não tinha muito o que fazer, né? Por que eu tive que morrer sozinho? Você se culpa por isso, porque você não morreu junto. Eu queria ter morrido junto com ele. Você gostaria de falar com a sua mãe e com o seu irmão? Sim. Vou contar de 1 até 3, vou trazer os dois à sua frente para você estabelecer o diálogo, dizer tudo o que aconteceu, pedir perdão se for o caso. Vamos lá. 3. Como está agora? Ver os dois? Sim. Meu irmão era só uma criança. Minha mãe tá bem na minha frente. Mãe, eu não pude fazer nada. Eu sinto muito. Ela responde que tocando no meu rosto, que ela sabe que eu não estava lá. Você consegue ficar mais tranquilo agora por ter
deixado claro para ela que você não pôde fazer nada e que você sente muito? Ficou mais tranquilo? Depois que você falou, saiu um sentimento de angústia, veio um sentimento de paz, tranquilidade. Ela sorriu para mim. E aí, você, de alguma maneira, você acabou saindo do convívio dela naquele momento, ou você não estava junto, não sei onde você estava, você entendeu isso, que se você estivesse presente, talvez pudesse ter feito alguma coisa, ou ido junto, não achou justo ter sobrevivido, de alguma maneira ficou em falta com a sua mãe. Mas esse sentimento tudo é dessa vida aí, você entende isso, né? Entendo. Então, vamos deixar tudo aí nessa vida, essa tristeza, essa angústia, essa solidão, essa sensação de perseguição, que tem alguma coisa que está sempre perseguindo, ou que vai sofrer algum tipo de ataque, fugindo, o medo, toda essa insegurança, tudo isso fica aí nessa vida, você não precisa trazer nenhum desses sentimentos para a tua vida atual, você entende isso? Tá tudo bem? Entendeu perfeitamente que vai deixar tudo aí, né? Essa sensação de abandono, de estar sozinho, de não ter família, fica tudo aí. E também o fato de ter sentido falta de ar, ser moribundo, entregar a vida, morrer com falta de ar ou com dor no coração, se for algum ataque fulminante, cardíaco, alguma coisa assim, fica tudo nessa vida aí. Você não vai repetir mais a vida atual, entende isso? Eu vou contar de 1 até 3, você vai esquecer isso tudo, deixando tudo isso nessa vida, vai esquecer tudo e no 3 você vai olhar e enxergar luz à sua frente. Nós vamos subir para a dimensão acima. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Nessa luz, agora eu vou contar, não sei se vem, eu vou contar para que alguém nesse plano venha te receber na forma que você possa entender quem está à sua frente, porque a linguagem da luz você não sabe ainda decodificar. Então vamos lá, vou contar de 1 até 3, quem está à frente, que vai te receber, vai se formar personificado. Vamos lá, 1, 3, como está agora? Vê alguém? Fica sempre um pássaro, uma imagem de um pássaro. Vamos lá, vou contar de 1 até 3 para que esse pássaro possa ficar nítido e claro à sua frente para poder estabelecer um diálogo, se for o caso. 1, 3, como está agora? Percebe a presença? Um pássaro. E como é esse pássaro? Ele é um pouquinho mais magro e alto. Ele tem umas penas azul, bem azul, coladas no corpo, como se fosse duras, sabe? E braços normais, dedos só não tem o mesmo formatinho que o nosso de unha. Aí vai subindo. Tem um bico preto, curto, parte amarela e curto. O que é amarelo? Uma parte em cima do bico. Parte preta e amarela. Que cor é o olho? Amarelo claro. Agora aí, o contato telepático. Você vai olhar no olho dele e vai perguntar para ele: quem é você? Quem é você? Eu sou assim, vim aqui te receber. Você vai me levar pra um lugar? Sim. Não dá pra saber se é homem ou mulher, mas eu sei, sabe? Não tem sexo, dê pra gente ver. Então, eu vou contar de 1 até 3 para chegar lá no lugar onde ele ou ela quer te levar. Vamos lá. 1, 3. Onde vocês estão agora? Um lugar aberto, claro, diferente de tudo aquilo que eu já vi, cheio de luz. Por que você me trouxe aqui? O que você quer mostrar? Queria que você visse a sua casa, que você chama de lá, que você pediu. Ele tá dizendo pra eu não duvidar. Porque às vezes eu fico assim, será que eu tô vendo isso mesmo? Tá muito estranho. Fico assim, será que isso tá acontecendo mesmo? Tá, mas agora não é hora de você conjecturar isso. Senão ele vai se perder. Você quer perder a imagem? Quer perder tudo? Não, eu quero. Ele diz, não duvide, se entregue, esteja presente. Exatamente, porque senão ele vai embora. Porque eu fiquei duvidando, ele leu minha mente. Sim, pra eu conversar com ele, ele tá bem aqui. Pergunta pra ele, eu sou da sua linhagem? Sim. E que linhagem que é? Que linhagem que é? Blue Evans. Se eu sou dessa linhagem, porque eu estou no planeta Terra, você pediu pra vir aqui, pra uma missão. Que missão? Colaborar para o processo de mudança da Terra. Então você é uma voluntária aqui, você não foi enviada pra cá, missionária. Você não é missionária, você é voluntária, é isso? Ele fala voluntária. Tem uma grande diferença, tá? Porque normalmente os missionários por aqui são rebeldes da própria linhagem. Então você veio voluntariamente para cá. E já teve aqui várias vidas pelo que a gente passou por vida passada. Pergunta para ele se você está aqui desde os primórdios da civilização, do tempo lá do Egito, onde você se sentiu em casa. Eu já estive aqui antes, na Terra há muito tempo. E por quê? Você queria sentir a experiência da Terra, a experiência de humano para elaborar no projeto.
Eu sou desde o início da civilização, nos primórdios da civilização da Terra? Não, você veio aqui nas vezes que foram necessários a sua presença. Então, quando você esteve lá, você esteve como Blue Avians mesmo? Sim, trabalhando nos cálculos das pirâmides. O corpo que a gente usava era diferente do corpo que eu tô vendo agora. É como se a gente estivesse se adaptando para conviver com os humanos. Um corpo era um pouco mais humanizado, mais denso. Eu vou gerar famílias e ter filhos? Você que sabe, nós não planejamos isso. Agora você vai vendo aí o que você quer perguntar, mas pergunta sempre em voz para ele, a respeito da sua vida daqui para frente, missão, tudo isso aí, orientação, como é que vai ser essa comunicação. Você precisa tirar todas essas suas dúvidas, porque como você está em dúvida, faça todas as perguntas. Eu gostaria de saber um pouco sobre a minha missão, o que eu preciso fazer. Ele está respondendo, nós estivemos em contato esse tempo, te direcionando, você tomou as decisões necessárias e agora tudo está mais próximo. Fala para eu continuar o reiki, vai ajudar muito, para sempre pensar em ajudar as pessoas, ajudar o todo. Eu devo escrever os livros? Sim. Desde o início, eu já sabia que o objetivo seria a publicação dos livros, trazendo as informações não reveladas. A humanidade precisa saber e chegou o momento. Do que a humanidade precisa saber? O que a humanidade precisa saber? Essas informações que estão sendo canalizadas pelos seres que vieram trabalhar aqui na Terra são essenciais para o processo. Várias tecnologias alienígenas estão chegando, vão contribuir para a mudança. Tecnologias como Reiki, Theta Healing, constelação familiar, as curas quânticas, todas essas informações são canalizadas por seres de luz que se quiseram vir para a Terra. Aí eu pergunto, e as pesquisas que eu vou desenvolver nesse sentido? Ele responde, você deve continuar fazendo seus estudos, visando sempre o bem de todos e a conexão com o todo. As informações chegarão no tempo certo. Você não deve pensar sobre isso agora. O momento é esse, mas o tempo na Terra não é igual. Você precisa esperar um comando e as informações dos livros chegarão. Não pense sobre isso agora, continue suas práticas, continue as meditações, o reiki e a guiar o próximo. Use o seu poder como você vem fazendo. Você sabe exatamente o que você está fazendo, mas precisa estar presente. Não se deixe levar pela mente do outro, confie na sua intuição. Obrigada. É isso que ele respondeu. Só que aí você tá, você, na linhagem original, e o humano. Esse é que é o grande dilema. Então, a orientação do ser para você, para que convença o humano do que ele veio fazer aqui, entende? Que não tenha dúvidas. Porque se você fica na dúvida, você não recebe a orientação da sua linhagem. Aí você fica à mercê da densidade do planeta, né? Mesmo sendo bem intencionado, mas bem intenção não move montanhas. Tem que ter ação. Sim. Assim, ele fala algumas coisas às vezes, entendeu? E ele tá falando algumas coisas aqui, entendeu? Para eu continuar no mestrado de psicanálise, para eu trabalhar como terapeuta, como hipnóloga, que vai ser uma grande fonte de informação. As canalizações vão trazer informações para os livros, para eu usar as fontes dos hipnólogos que já existem. Falou inclusive a Cássia. Leia os livros, estude e obtenha informações no tempo certo, serão condensadas e, à medida da necessidade da humanidade, elas poderão ser conhecidas. Você estará nesse momento e a preparação foi feita até aqui. E eu vou morar no exterior, eu vou morar aqui, onde você quiser. Você não se sente muito bem morando no Brasil, os caminhos direcionados para lá onde você poderá se concentrar, você poderá estudar, ouvir o canto dos pássaros. Canto dos pássaros. O canto dos pássaros é muito forte na minha mente. Nossa, estou ouvindo vários cantos de pássaros. Ai, meu Deus, é muito emocionante ouvir o canto dos pássaros. Ai, tem que me acalmar, que eu ouço o canto dos pássaros e me dá vontade de chorar. Eu posso pedir para eu ter mais informações? Claro, se ele puder. Porque ele tá falando para mim que eu tinha feito um processo de limpeza e que os acordos que eu fiz quando eu estava sozinha foram desfeitos. E agora eu posso contemplar o todo. Quer dizer que você também fez acordos. Ele disse que em outra linha de existência. Mas está liberado isso, então ele não precisa fazer nenhum tipo de acerto nisso. Não, eles foram completamente liberados.
E ele respondeu isso porque eu perguntei mentalmente sobre acordos. Eu falei mentalmente que eu queria ir na nave. Aí ele falou pra Cássia dar o comando. 1, 3. Onde você está agora? Eu já me vejo numa nave, como se eu estivesse trabalhando de jaleco. Não sei, como se eu fosse cientista, pesquisador. E ele tá dizendo que é aqui que eu desenvolvo as pesquisas quando eu vou pro plano astral. Que lá eu estudo tudo de forma muito mais minuciosa. Aí ele tá dizendo que eu posso andar no lugar, que eu posso sentar, conhecer o lugar. Às vezes, quando eu duvido, eu fico, gente, será mesmo que isso está acontecendo? Que eu tô dentro de uma nave? E ele vem na minha cabeça de novo, não duvida, tá? Não duvida, não duvida. Eu tô só olhando aqui as coisas. Você pediu para ir na nave, ele te mostrou a nave, né? Tem mais alguma coisa que você queira ver ou perguntar para ele? Meu local de trabalho, que ele tá falando. Ele disse que eu já tenho acesso a todas as informações do meu inconsciente, das meditações, que eu sou totalmente desbloqueada, que no tempo certo as coisas vão aparecer, vão chegar, que eu não devo ter preocupação, que eu não devo sair da minha dimensão, que eu devo ajudar as pessoas. Então o trabalho é assim, mais psicológico, com reiki, psicanálise, hipnose, essas ferramentas. Ele está dizendo que essas ferramentas serão muito úteis para o processo, mas que elas servem apenas como canalização de energia e mensagem, que eu devo usar os meus dons, que eu já contava com isso nesse processo, mas que o sentido de tudo isso são as publicações que vão ficar para a posterioridade. Essas realmente farão todo o sentido no momento certo. E eu tenho muita preocupação do julgamento das pessoas, que eu escrevo sobre ciência, mas todas essas informações são comprovadas, que ele está dizendo que eu não devo me preocupar, que as pessoas receberam essa mensagem, que existem outros trabalhando comigo, me ajudando, que eu devo manter a minha mente serena, confiar, chegarão até mim as pessoas certas no momento certo. Você deve estar sempre conectado com o todo. Ele é bem sério, assim, sabe? Muito focado. Eles têm um trabalho forte no planeta Terra, né? Os que estão por aqui estão bem focados mesmo. E eles começaram a surgir, por exemplo, no meu trabalho, de um ano para cá, um pouquinho mais. Antes não surgiam. É aí que eu fui ver, pude perceber o volume deles que estão operando por aqui. É engraçado que no plano do humano são mais mulheres que têm essa linhagem Blue Avians. Pelo menos dentro do meu trabalho, né? Na minha pesquisa aqui pessoal. Ele responde uma coisa sobre a questão das mulheres. Nós precisamos da energia feminina. Nós precisamos canalizar a energia feminina, cultivar o amor à natureza, cultivar a paz. E essa energia feminina, ela está muito presente na mudança de era. Nossa, assim, eu me sinto extasiada. Tô nem acreditando, assim. Eu tô vendo essa nave aqui na minha frente, que eu ainda tô na nave. Acredito que fica mais forte, as imagens, inclusive. Forte, veio tudo mais forte, veio todos os botões na minha frente. Ai, meu Deus, é uma sensação muito boa. Uma sensação muito boa. Leve a mensagem, leve a mensagem. Eles repetem muito, leve a mensagem. Confia. Ele fala pra mim, assim, que eu teria 1000 oportunidades agora, que eu poderia fazer qualquer coisa. Mas são as mesmas oportunidades que eu tenho quando eu estou fazendo a meditação. Sempre entrar em contato, ficar ouvindo, confiar. Ele disse que agora não terão mais dúvida na minha mente. Quando eu ouvi o canto dos pássaros, quando eu vi a mensagem, eu já vou saber exatamente o que eu devo fazer. Não precisa perguntar. Você apenas deve estar conectada. Se precisar perguntar, reveja suas atitudes, suas conexões. Ouça o canto dos pássaros. Então agradeça. Vou fazer a contagem regressiva para ir voltando. Vou contar de 5 para 1. Você vai voltando à sua realidade atual, ao seu corpo físico. No 1, vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. Vamos lá. 5, 1. Ai, meu Deus. Ai, não tô conseguindo nem levantar a cabeça. Nossa, é que tô tudo girando. Vai dar já encaixa, tá bom? Você só não fecha os olhos, tá bom? Eu fechei os olhos, eu tava de olho fechado, ficou tipo flashes. Deixa o olho aberto, porque senão você fica lá e cá. Ah, deve ser isso, então. Ainda tô meio que deslocando do corpo. Ficar com o olho aberto, se movimenta para ir trazendo para essa realidade aqui. Me movimentei melhor agora, porque eu tinha fechado o olho, aí foi
se fechar o olho agora, tudo agora, porque ainda você está sob efeito da hipnose, efeito de tudo que viu. Agora você tem que manter o olho bem fechado. Apesar de que na hora que dormir ainda vem muito, pode vir muita coisa, mas aí você está dormindo. Mas agora precisa voltar à realidade, né? Sim, voltei. Ai, meu Deus. Foi muito forte, porque eu não achava que eu tinha tido vida passada aqui, sabe? Eu não sei, eu não sabia de vidas passadas, eu não imaginava sobre vidas Você viu passadas. quanto sentimento que você vinha trazendo. E isso tudo no campo do humano, mesmo tendo outra linhagem, vai atravancando tudo, entende? Atrasa tudo. Porque o humano fica mais na frente, né? Os problemas do humano, aquela coisa toda, toda aquela emoção, aquele drama emocional, e fica. E aí a gente pode perder algumas encarnações até, né? Ir de novo, volta de novo, até o dia que vai cumprir o que já veio compromissado a fazer aqui, nessas vindas e vindas, cria esses vínculos e esses lixos emocionais, né? Que atrapalham. E sabe o que eu acho mais impressionante, Cássia? É que, lembra que eu te falei que meu irmão saiu de casa e minha mãe saiu de casa? Era uma sensação de abandono que eu tinha. Era uma sensação de abandono que eu tinha de outra vida. Exatamente. Tudo se repete, às vezes modifica o acontecimento, mas o sentimento é o mesmo. Entendeu? Enquanto eu não conscientizo, não limpeza no campo morfogenético, a tendência é repetir os sentimentos, entende? Sim. Então, é aquela sensação de abandono, mas você também tinha tido uma sensação de abandono lá atrás, de que não estava lá naquele momento. E ela e seu irmão podem ter levado como abandono também. Nos deixou, isso, aquilo. Mas, enfim, são sentimentos que fica tudo para lá, não precisa entender. Só entenda que pai, mãe, família, não cabe julgamento, em hora nenhuma, nada, porque não, como eu disse para você, no campo, na constelação familiar, nos estudos, no processo nacionalista, não existe vítima e inocente, existe acerto de conta. E quanto mais as pessoas entenderem isso, menos julgamento a gente fará, menos cobrança, e eu estou falando isso para o ser humano, e mais felizes as pessoas vão ser, entende? Porque nada cabe nenhum julgamento. A maior tragédia do planeta, não cabe julgamento, tudo faz parte do plano. Tudo tem uma razão de ser ou não ser, nesse plano aqui. E não cabe nós, no plano humano, simples mortais, fazer qualquer tipo de julgamento, entende? Verdade. Nem para o bem, nem para o mal. O que cabe a nós é fazer com que o planeta seja melhor, de alguma maneira interferir nessa questão da vibração, e tão somente, porque também quando a gente julga qualquer situação ruim, feita pela família, por alguém, ou qualquer outra circunstância, a gente entrou naquela energia. Verdade. A gente parou para sentir aquilo. E sabe o que aconteceu? Parece que tudo fez sentido. Tudo fez sentido na minha cabeça agora, sabe? Como se eu tivesse... Lembra quando eu falei da pirâmide? Mais sentido ainda. Se minha mente tivesse expandido assim muito. O que eu tô sentindo aqui é como se eu tivesse que usar os meus dons telepáticos no reiki, sabe? E o reiki é só a concentração de energia. E ele falou que era uma tecnologia alienígena. E né? Tanto é que eu sou mestre em reiki também, dei muito curso de reiki, muito tempo lá atrás, fiz muito esse trabalho. Até para trabalhar nesse plano denso, para quem é contatado e vai trabalhar com cura, tem que ter o reiki. Não só para passar para as pessoas, como se autocurarem e manter a sua energia e trabalhar, porque você sabe que tem símbolos, né, para diminuir energia negativa, uma série de coisas, tem que trabalhar com isso aí, porque senão, o Dr. Mikao, no caso, eu trabalho com essa energia, quando ele recebeu aqueles símbolos de cura e tal, ele recebeu de fonte alienígena, não é do nada. Sim, eu achei que fosse um chinês e eu fiquei chocado. Na verdade é japonês, né? Japonês, pois é, porque eles falaram que foi tipo uma tecnologia alienígena dos povos orientais, aí vinha muito na minha cabeça como se fossem símbolos. Por mais que eu entenda que hoje é japonês, mas vinha muito na minha cabeça como se fossem símbolos chineses, como se fosse a imagem da China, assim, sabe?
Não sei se era só uma coisa na época. Pode ser uma ligação, mas a China não tem nada, o oriental China já tem nada a ver, tanto é que você vê que a China hoje dividida, Hong Kong, as coisas, pegou um caminho, uma vertente estranha, porque tem a medicina tradicional chinesa e tal, mas a China, de modo geral, politicamente falando, hoje ela persegue todo tipo de ser que vai para esse lado alternativo, essa coisa toda. O japonês é diferente, é um oriental, mas é outra vibe. Incrível. E a gente vai poder colocar um trecho lá no YouTube sem identificar? Ah, sim, porque eles toda hora eu ficava pensando assim, antes de começar a gravação, meu Deus, como esse canal tá ajudando as pessoas a se identificarem com a experiência um do outro. Esse é o caminho. Mesmo os duvidosos como você, pode vir, não tem problema não. Sim. Quando vem pra mim, eu se falo, eu não tivesse vivido. Aqui você vai ter o começo, meio e fim. Além de outras coisas que eles vão te mostrar tudo. Ou de duas uma. Ou você acredita, ou então você se perde achando que isso é tudo loucura. Que não tem meio termo. Porque é muito forte, né? É muito real. É muito maravilhosa a sensação de paz, dos pássaros, de estar voando. E se eu não tivesse sentido tudo isso, se eu só tivesse visto em tela mental, eu ia ficar assim, gente, eu tô sonhando, é um sonho lúcido, sabe? Porque ele pode se movimentar, pode falar. É diferente de sonho, mas eu ficava, tipo assim, os sentimentos, a sensação. Agora, imagina se trazer essa sensação de paz e tudo para esse planeta aqui, né? Esse é o grande desafio, né? E aí, para trazer isso para os humanos, nós temos que acalmar a nossa própria essência, interiorizar isso, porque senão a gente não ressoa no outro, não é verdade? Sim, mas eu tô muito feliz. Que bom. Então, um grande abraço para você, tá bom? Tudo de bom aí na sua vida, linda. Obrigada. Você também. Tchau, tchau.